Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 31 de outubro de 2025. São 16 horas. Minha amiga, meu amigo, acabam de sair as primeiras listas das vítimas da chacina da Polícia Civil do Rio de Janeiro na última terça-feira. E o mais impressionante em tudo isso é que está sendo admitido pelas autoridades que 21 pessoas morreram, estavam baleadas e mortas, foram reconhecidas, há nomes até dessas pessoas, e eram pessoas que não tinham ficha criminal nenhuma, não tem prova nenhuma contra essas pessoas. Veja só, foram divulgados 99 nomes de vítimas, de mortos identificados naquela quantidade de pessoas que foi encontrada nessas condições. Dessas 99 pessoas, 42 tinham mandado de prisão pendente e 78 tinham ficha criminal relevante. As 21 pessoas que sobram dessa conta não tinham nenhuma ficha criminal, nada que pese contra elas, e estão mortas, o que corrobora várias narrativas de familiares, até do pastor Otoni de Paula, que é um bolsonarista, ou foi bolsonarista, e continua na direita, ele se diz de direita, e está dizendo que só da igreja dele, 4 pessoas que não tinham nada a ver com tudo aquilo que aconteceu, estão mortas. Então vamos ver aí essa reportagem que já mostra, aponta o que a imprensa deixou passar batido. Toda a grande imprensa publicou esses números dos 99 corpos reconhecidos, mas nenhum órgão de imprensa fala dessas 21 pessoas contra as quais não pesava nada, estão mortas. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, terá que prestar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a operação no Complexo do Alemão e da Penha. Pois é, as audiências vão ocorrer na próxima segunda-feira e vão tratar de possíveis descumprimentos da ADPF 635, que é conhecida como ADPF das favelas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF, é uma ação usada para proteger princípios essenciais da Constituição quando eles são violados. Em 2019, diante do aumento das mortes em operações policiais no Rio de Janeiro, o Partido Socialista Brasileiro, com apoio de organizações de direitos humanos, pediu ao Supremo Tribunal Federal medidas para conter abusos nas comunidades. Nascia a chamada ADPF das favelas, que obriga o governo fluminense a seguir critérios rigorosos nas ações policiais, como preservação do local da ocorrência pelos primeiros agentes, acionamento imediato do Ministério Público, uso de câmeras nas viaturas e nas fardas dos policiais, realização de operações apenas durante o dia, com socorro aos feridos, autópsia obrigatória em caso de morte por intervenção policial e acompanhamento das investigações pelas corregedorias da PM e da Polícia Civil. Após as recentes operações no Complexo da Penha e do Alemão, que deixaram mais de 120 mortos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e a Procuradoria-Geral da República acionaram o STF por descumprimento da DPF 635.
O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que o governador Cláudio Castro preste esclarecimentos sobre a operação, informando o número oficial de mortos, feridos e detidos, as medidas previstas para punir eventuais abusos, a atuação da perícia, o apoio aos familiares das vítimas e o funcionamento das câmeras corporais durante a ação. O ministro Alexandre de Moraes deve ir ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, onde participa de uma audiência com o governador e autoridades estaduais para tratar do caso. Nesses corpos que vocês viram, até mesmo do seu familiar, eles tinham alguma marca de faca, de coisa assim? Faca, pessoa tem pescoço, arrancaram grudaram a cabeça na árvore. Agarraram na árvore. Abriram. Aí você fala o que? Fizeram um microtério lá dentro da favela. Isso aí. Entendeu? Fizeram um microtério dentro da favela. Abriram os corpos como se ele fosse um médico. Isso aí. Entendeu? Deixaram lá, reganhado lá, ó. E aí vocês estão aqui tentando liberação do corpo, é isso? Ainda não foi liberado? Não, tá no IML, já liberamos. Você já reconheceu? Já Eu conheci ele na mata, entendeu? Aí aqui pela digital já eu conheci. E o corpo dele tava só com tiro ou tava com outra coisa? Aí chegaram no hospital Getúlio Vargas, saíram arrastando. O policial chegou lá, foi com o maior cuidado. Ó, devagarzinho, botando na maca. Os meninos não, arrastando, igual um bicho, entendeu? E as mães vindo aquilo ali. Errado. Não que falar mais. Quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça? Os criminosos podem ter feito novas lesões nos corpos para chamar a atenção da imprensa. A declaração foi dada durante a entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle, depois de uma reunião entre autoridades de segurança e deputados federais. Cury também foi questionado sobre a denúncia de que a Defensoria Pública teria sido impedida de entrar no Instituto Médico Legal para acompanhar as perícias. Segundo ele, o problema teria sido a falta de uma equipe designada pela própria Defensoria, o que teria levado alguns defensores a agirem por conta própria. É o que disse o secretário Felipe Cury. Já o secretário de Segurança, Vitor Santos, ele informou que a perícia do IML vai indicar se as lesões ocorreram em vida ou após a morte. Santos disse também que a identificação dos mortos deve ser concluída até o fim de semana e que a demora ocorre porque muitos deles... Nos complexos da Penha e do Alemão, 117 civis foram mortos na Operação Contenção em outubro de 2025, a mais letal da história do Estado. Uma matéria da Veja, de 31 de outubro, entre outras, apresenta os seguintes dados. Dos 99 mortos identificados pela Polícia Civil, 78 tinham histórico criminal relevante, como homicídios, tráfico e organização criminosa. Outros 42 contavam com mandados de prisão pendentes. A soma desses números resulta em 120, superior aos 99 identificados. Isso indica sobreposição, mas também que pelo menos 21 foram identificados sem histórico criminal nem mandados pendentes, sem provas de atividade criminosa. A matéria não detalha esses 21. Nenhuma das matérias que saiu na imprensa detalha essas 21 pessoas que foram identificadas e que não tem nada que pesasse contra elas. Menciona, em vez disso, que 40 das vítimas eram de outros estados, como 13 do Pará e 7 do Amazonas. O governador Cláudio Castro afirmou que não havia inocentes entre os mortos. Relatos de famílias da Defensoria Pública e do MPF descrevem execuções na mata, corpos mutilados e balas perdidas em favelas sem evacuação prévia. Entre esses 21 que tem nome, tem RG, tem endereço, mas não pesa nada contra eles, há adolescentes identificados, sempre sem ficha criminal. Michel Mendes Peçanha, por exemplo, de 14 anos, de Queimados, visitava a Penha para um baile. Morreu. Jean Alex Santos Campos, 17 anos,
conhecido como Café, teve o corpo resgatado pelo avô na mata. Jonathan Daniel Barros da Silva, 18 anos, e Cauã Teixeira dos Santos, 18 anos, eram jovens da periferia sem mandados pendentes, sem ficha criminal. Esses nomes constam na lista oficial da Polícia Civil. Bom, a Operação Policial do Rio vai ser investigada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, da Câmara também, mas o que acontece ali na Câmara, hoje, apesar de a Comissão de Direitos Humanos ter pessoas sérias no meio, não é? Ter deputados sérios no meio, a gente sabe que o resultado final, se depender de votação, de qualquer coisa, vai ser abafado pela maioria de extrema-direita. Mas no Senado a coisa é diferente. A Comissão de Direitos Humanos do Senado enviará ofício ao governo do Rio pedindo informações sobre a operação contenção ocorridos na terça-feira. A ação considerada mais letal no erário, com mais de 120 mortos, foi apresentada como objetivo de cumprir 100 mandados de prisão. Eles mataram mais gente do que prenderam. Bom, aqui está uma das matérias, há várias. Essa é da Veja, esta daqui é da Folha de São Paulo, essa daqui é do UOL, que fala também em 99 mortos, 42 tinham mandado, né? Essa aqui é do Metrópolis, Mega Operação no Rio, veja quem são os 99 mortos identificados, tem o nome de todos eles, o nome de todos eles estão disponíveis, né? E algumas dessas pessoas já foram checados os nomes, as famílias inclusive estavam lá esperando, né? E o fato é que dos 99 mortos nessa operação, já foram identificados 42, mas isso não dá a soma, né? 78 não tinham ficha criminal relevante, mas tinham. 42 tinham mandados de prisão, ok. Desses 99, né? Desses 78 que tinham problemas, 42 tinham mandados de prisão. Esse é o número, mas essas matérias, elas divulgam a coisa de uma forma que não dá para entender direito. Você pensa, veja só, essa matéria da Veja, você pensa que, aqui, olha, a matéria do Estadão é melhor. 99 mortos, todas falam a mesma coisa, não citam as 21 pessoas que não tinham ficha, tá? 99 mortos em operação já foram identificados. 42 tinham mandado de prisão. E aí você tem o número de 78 apresentavam relevante histórico criminal. E desses 78, 42 tinham mandado de prisão. Isso faz algumas pessoas somarem esses dois números. Mas não soma, porque só 99 foram identificados. Se você somar 78 com 42, dá 120. Então, esses 42, eles estão inseridos nesses 78 que tinham relevante histórico criminal. 42 desses 78 tinham mandado de prisão pendente e os 21 não tinham nada. Aqui você tem uma matéria que cita alguns casos específicos. Famílias de mortos, é do Jornal do Comércio de Pernambuco. Famílias de mortos em operação de contenção no Rio de Janeiro reclamam da falta de informação. Veja só, familiares de mortos na operação contenção que aguardavam a liberação dos corpos nesta quinta-feira reclamaram da demora no processo de perícia e da falta de informações, por conta da quantidade de corpos, 121 mortos, incluindo 4 policiais. O Instituto Médico Legal está dedicando exclusivamente ao trabalho. Os familiares estão sendo atendidos em um posto Detran, que fica ao lado do ML. Então você tem aqui, por exemplo, Samuel Peçanha, trabalhador de serviços gerais, buscava informações sobre o filho Michel Mendes Peçanha, de 14 anos. A família mora em Queimados, na Baixada Fluminense, mas o filho frequentava o complexo da Penha e estava no local do dia da operação, depois de participar de um baile funk.
Faz 2 dias que eu estou procurando alguma informação. Falaram que eles vão ligar, mas ninguém liga, ninguém fala nada. No dia da ocorrência, eu falei com ele, com o filho dele, às 8h40 da manhã. Ele me disse que mais tarde iria para casa. Tinha 14 anos. Depois disso, o telefone dele se calou. O comentário do pessoal lá da comunidade é que eles empurraram todo mundo para a mata e é nosso filho, a gente pelo menos quer ter o direito de enterrar. Olha só o drama dessas famílias. Na mesma situação, Lívia de Oliveira tentava saber quando o corpo do marido, Douglas de Oliveira, será liberado. Todo mundo está vindo aqui desde a terça-feira tentando achar uma resposta. Infelizmente, é sempre isso. Dizem que ele ainda não foi identificado, que tem que esperar porque são muitos corpos. Mas a gente deita a cabeça no travesseiro, não tem como, é agoniante. Os pais de Iago Ravel reivindicavam o direito de reconhecer o corpo do filho de 19 anos, que foi encontrado decapitado, que só conseguiram fazer depois da intervenção de deputados que fizeram uma diligência no local na tarde desta quarta. O pai de Iago, Alex Rosário da Costa, protestou por ter tido que assinar o atestado de óbito sem poder ver o corpo. Meu filho foi espancado, depois ele foi executado e arrancaram a cabeça dele. Em nenhum momento eu pude ver o corpo dele. Ele foi encontrado com o corpo no chão de braços abertos e a cabeça dele em cima de uma árvore. Isso é uma carnificina, criticou. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos, pessoas que foram mortas durante a Operação Contenção deverão ser identificadas até este final de semana. Bom, o fato é que o Cláudio Castro diz que não receberá o Moraes no Palácio, mas sim na Secretaria de Segurança ali. O governador do Rio de Janeiro afirmou a deputados federais que se encontraram com ele na quinta que não pretende receber Alexandre de Moraes no Palácio da Guanabara por questões de segurança. Castro afirmou que receberá o magistrado no mesmo local em que se reuniu com parlamentares, o Centro Integrado de Comando e Controle. Veja, o que é que acontece? Esse sujeito aqui, semana que vem, ele vai ter que responder ao TSE. Ele está para ser cassado pelo TSE. O Nunes Marques, que é vice-presidente do TSE, um dos membros do TSE que vai votar se tira o mandato dele, não é? Ele pode pedir vista, não é? Os dois são bolsonaristas. Mas, de qualquer forma, é por 60 dias. O momento seria ideal, este momento, para tirar o mandato dele e tirá-lo do governo. Porque depois do que ele fez e do que ele está tentando esconder, é uma afronta à sociedade brasileira que esse homem continue no cargo. Mas nós vamos ver isso mudar em pouco tempo. Seja como for, as provas existem, são muitas. E a polícia já reconheceu que 21 pessoas, minha amiga, meu amigo, foram mortas sem motivo nenhum, apenas porque essa polícia entrou barbarizando, sem planejamento, sob ordem desse sujeito que está na tela.